Em 1963, um morador da Capadócia decidiu reformar sua casa. Ao quebrar uma parede, não encontrou encanamento, nem um vão comum, mas um corredor estreito esculpido diretamente na rocha. Ao avançar, revelou-se algo que parecia impossível. Uma cidade inteira escondida sob seus pés. Túneis, salas, escadas, poços de ventilação, armazéns, vinícolas, escolas e igrejas subterrâneas. Uma estrutura colossal, com dezenas de níveis e capacidade para abrigar milhares de pessoas. Estava ali, adormecida há séculos, esquecida pelo tempo e pela história. Seu nome, Derinkuyu, mas como uma cidade tão sofisticada e extensa, pôde permanecer oculta por tanto tempo. E o mais perturbador, porque quase ninguém fala sobre ela. A descoberta não foi apenas arqueológica, foi teológica, geopolítica e cultural. Entre as galerias escavadas, sinais claros surgiram. Símbolos cristãos primitivos, cruzes entalhadas, capelas ocultas, salas de batismo. A cidade era um refúgio, um abrigo sagrado, um santuário de pedra construído por mãos perseguidas. Não se tratava de uma obra casual. Era um grito silencioso de resistência. Derinkuyu não foi feita para o conforto, mas para a sobrevivência. Portas circulares de pedra, com centenas de quilos, podiam isolar corredores inteiros. Havia sistemas de ventilação que atravessavam dezenas de metros até a superfície. Os espaços eram planejados para armazenar alimentos, criar gado e até organizar cultos religiosos. Tudo isso a mais de 80 metros de profundidade. Não se sabe ao certo quando começou a ser escavada, mas evidências indicam que cristãos orientais a expandiram significativamente a partir do século 300, depois de Cristo, num momento em que as perseguições se intensificavam no Império Bizantino e em regiões limítrofes. A construção de uma cidade inteira sob o solo não foi um ato de isolamento espiritual, mas de inteligência estratégica. Fugindo de exércitos, fanáticos e impostos abusivos, comunidades inteiras desceram à terra como forma de preservar sua fé, sua cultura e seus filhos. Derinkuyu é, nesse sentido, mais do que pedra. É memória viva da resistência de um povo que preferiu a invisibilidade ao extermínio. Mas o que teria levado essas pessoas a descer, não apenas física, mas simbolicamente ao fundo da terra? Que tipo de ameaça histórica, política e espiritual as obrigou a criar um mundo à parte, onde a luz do sol foi substituída pela esperança silenciosa de dias melhores? Se você gosta de histórias enterradas pela história oficial e quer ver mais investigações como essa, inscreva-se no canal. Aqui, cada descoberta é um convite para pensar além da superfície e questionar o que sempre nos contaram. A resposta está nas sombras do século 400 depois de Cristo, quando o cristianismo, embora já oficializado em parte do Império Romano, ainda era alvo de suspeitas, divergências teológicas e perseguições localizadas, especialmente nas regiões orientais. A Capadócia, onde está Derinkuyu, era uma dessas zonas de tensão, entre invasões persas, incursões árabes e conflitos internos entre diferentes correntes cristãs. Viver acima da superfície significava estar exposto ao caos político e à violência religiosa. Refúgios subterrâneos não eram apenas uma escolha, eram uma necessidade brutal. Enquanto a Igreja se institucionalizava em Roma, os cristãos do Oriente desenvolviam práticas de fé profundamente enraizadas na tradição judaica, no misticismo e na vida comunitária. Esses grupos, muitas vezes, chamados de cristãos nicenos ou cristãos orientais, foram marginalizados com o tempo, seja por imperadores romanos que queriam uma doutrina única, seja por muçulmanos que viam neles uma ameaça ideológica. Foram esses cristãos, descendentes diretos das primeiras comunidades apostólicas, que transformaram Derinkuyu num modelo de organização resiliente. Eles criaram um ecossistema onde cada centímetro da terra tinha função: cozinhar, orar, ensinar, esconder, resistir. A arqueologia não encontrou riquezas ou tesouros em Derinkuyu. Encontrou algo mais raro: vestígios de uma vida intencional, profundamente espiritual
e estrategicamente articulada. Salas de oração com nichos voltados para Jerusalém, refeitórios comunais, poços de água potável protegidos de envenenamento, um sistema defensivo que incluía corredores estreitos para forçar a entrada dos inimigos em fila, facilitando a defesa. Tudo indicava que os moradores não apenas se escondiam, eles planejavam permanecer vivos por longos períodos, sem perder sua identidade religiosa. A arquitetura de Deir Inkuyu conta uma história que os livros ignoram, a de comunidades que construíram, no silêncio da terra, uma fé que não dependia de templos majestosos nem de reconhecimento estatal. Uma fé clandestina, mas viva. E talvez seja justamente isso que torna essa cidade tão incômoda para os registros oficiais. Ela subverte a narrativa de que o cristianismo se expandiu apenas pelos salões do poder. Deir Inkuyu mostra que ele também floresceu nas entranhas do mundo, longe dos olhos, mas não longe da história. A força simbólica de Deir Inkuyu ultrapassa suas paredes de pedra. Ela questiona o próprio modo como construímos a história oficial. Enquanto estruturas monumentais como basílicas e palácios foram preservadas, celebradas e registradas, a cidade subterrânea permaneceu esquecida, como se sua existência fosse inconveniente. E talvez tenha sido. Afinal, ela revela uma faceta do cristianismo que desafia tanto o ideal imperial quanto o romantismo ocidental. Um cristianismo perseguido, fragmentado, resistente e oriental. Boa parte da tradição cristã foi posteriormente moldada a partir de Roma e Constantinopla. As vozes da Síria, da Palestina, da Capadócia e do Egito foram sendo apagadas com o tempo, substituídas por uma narrativa centralizada e politicamente mais palatável. Isso se reflete até hoje no pouco espaço dado aos cristãos orientais, nos livros didáticos, nas universidades e até nos debates teológicos. Deir Inkuyu, nesse contexto, é uma anomalia. Ela grita, em silêncio, que há muito mais sob a superfície da história do que costumamos admitir. A ausência de destaque à cidade subterrânea também esbarra em questões geopolíticas modernas. A Turquia atual, herdeira do Império Otomano, tem uma relação delicada com suas raízes cristãs. Embora conserve e explore sítios arqueológicos como atrativos turísticos, há um desconforto evidente em lidar com o legado das comunidades cristãs orientais que ali viveram e sofreram. O massacre de armênios, o exílio de gregos e a islamização forçada de determinadas regiões contribuíram para o apagamento de vestígios culturais que não se encaixavam no projeto nacional moderno. Deir Inkuyu, nesse sentido, tornou-se uma cápsula do tempo que muitos preferem não abrir completamente. Mesmo no campo acadêmico, por muito tempo, Deir Inkuyu foi tratada como uma curiosidade geológica ou um abrigo de guerra genérico, sem o devido reconhecimento de sua dimensão espiritual e histórica. Só nas últimas décadas, com o avanço da arqueologia crítica e das discussões sobre memória cultural, é que estudiosos começaram a compreender a profundidade do que ali foi construído. E não se trata apenas de engenharia. Trata-se de teologia encarnada em pedra, de resistência gravada na terra, de uma fé que escavou o solo para sobreviver. O silêncio em torno de Deir Inkuyu não é fruto do acaso. É consequência de séculos de negligência seletiva, porque ao revelar o que está escondido, essa cidade subterrânea obriga a encarar uma verdade desconfortável, a de que a história da fé cristã não se resume aos altares de mármore, mas também às cavernas onde homens, mulheres e crianças escolheram desaparecer para continuar existindo. A existência de Deir Inkuyu não é apenas uma relíquia do passado. Ela lança uma luz incômoda sobre o presente. Em um mundo onde tudo precisa ser visível, registrado e exposto, da fé ao estilo de vida. A cidade subterrânea representa o oposto. Um modelo de invisibilidade intencional. Os que ali viveram entenderam que sobreviver em certas épocas exige o desaparecimento estratégico, não por covardia, mas por sabedoria, não por fuga, mas por preservação. Essa lógica da invisibilidade, tão presente em Deir Inkuyu, encontra paralelos surpreendentes na atualidade. Em tempos de vigilância digital,
polarizações ideológicas e narrativas dominantes impostas por algoritmos e poderes midiáticos, muitas comunidades e indivíduos têm escolhido formas discretas de resistência. Pessoas que não se encaixam em discursos dominantes ou que optam por manter sua espiritualidade fora dos holofotes, encontram, na história dessa cidade subterrânea, uma metáfora poderosa. Derinkuyu ensina que há força naquilo que se oculta, que há profundidade onde não há exposição, e que nem tudo o que é invisível é frágil. Além disso, a cidade ecoa um princípio universal. Quando os espaços da superfície se tornam hostis, o ser humano encontra meios de criar subterrâneos, físicos, culturais ou simbólicos, onde a vida pode continuar. Hoje, esses subterrâneos se manifestam em redes de apoio entre minorias religiosas, comunidades digitais descentralizadas, movimentos culturais alternativos e até na arte que resiste fora do mercado. São os novos Derinkuyus, onde se respira longe do olhar opressor da maioria. O mais impressionante é que, mesmo sem luz natural, aquelas pessoas construíram um sistema de vida sustentável, funcional e espiritualmente ativo. Isso é um lembrete de que fé, criatividade e sobrevivência não dependem de visibilidade nem de validação pública. Dependem de convicção, de um senso de missão que sobrevive mesmo sob toneladas de terra e esquecimento. Derinkuyu, portanto, não é apenas um vestígio arqueológico. É uma denúncia silenciosa contra a superficialidade da memória coletiva. É um chamado à profundidade em tempos de superfície. É o lembrete de que há histórias sagradas que não foram escritas em papiros, nem pregadas em púlpitos, mas esculpidas em corredores escuros por mãos calejadas que acreditavam em algo maior do que elas mesmas. Talvez o maior legado dessa cidade não seja o que foi descoberto, mas o que ela ainda nos obriga a perguntar. Quantas verdades estão enterradas hoje, não por falta de provas, mas por falta de coragem para escavá-las? Se esse tipo de conteúdo instiga a sua curiosidade e te faz enxergar a história com outros olhos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. No próximo vídeo, a gente vai seguir desenterrando verdades esquecidas e talvez encontrar perguntas ainda mais incômodas do que respostas.